mesmo. No começo, quando não havia nada, Ele disse: haja. Posso ver uma pequena luz, um simples aluno brincando com Deus. Esse era o Logos, esse era Deus, o Filho de Deus, que saiu do seio do Pai. Então Deus se virou e o chamou, dizendo: tenho pensamentos para expressar. Nesse momento Ele disse: façamos. No mesmo instante, uma explosão, estrelas d'alva foram tiradas, partes de Deus. Você é parte dele, você é manifestação de Deus. Você é parte dele, você é manifestação de Deus. No começo era apenas Deus, o existente de si mesmo. No começo, quando não havia nada, Ele disse: haja. Posso ver uma pequena luz, um simples aluno brincando com Deus. Esse era o Logos, esse era Deus, o Filho de Deus, que saiu do seio do Pai. Então Deus se virou e o chamou, dizendo: tenho pensamentos para expressar. Nesse momento Ele disse: façamos. No mesmo instante, uma explosão, estrelas d'alva foram tiradas, partes de Deus. Você é parte dele, você é manifestação de Deus. Você é parte dele, você é manifestação de Deus. O
O pecado nos trouxe a um lugar de corrupção, mas isso não parou o plano de Deus. Se você o aceita como seu Salvador, manifestação de Deus, manifestação de Deus. Glória a Deus. Olá, Deus abençoe a todos vocês, irmãos e irmãs da mesma preciosa fé. Pela graça do Senhor, por sua permissão, aqui estamos uma vez mais para apresentar o programa A Abertura da Palavra. E com a permissão do Senhor, traremos mais uma porção da palavra neste tempo tão tremendo, esse tempo tão maravilhoso, esse tempo onde o Senhor tem nos trazido realmente a abertura do livro, a Bíblia Sagrada. Lembramos de nosso profeta quando disse, depois da abertura dos selos, a Bíblia se tornou uma nova Bíblia. A mesma escrita, as mesmas histórias, as mesmas passagens, o mesmo livro, escrito desde tempos antigos, mas é um livro profético, não trata-se de um livro de uma história, como um documentário, como história de um povo ou cânticos, tudo isso tem na Bíblia, mas é um livro profético, onde a palavra do Senhor, ela foi escrita, inspirada, homens tiveram a inspiração e Deus permitiu que situações acontecessem, que reinos se movessem, famílias operassem de certa maneira, para tudo ser sombra, tipo, e todas as coisas se encaixam, colocam-se de uma maneira perfeita em cumprimento. Nós estamos então mais uma vez com este trabalho que aqui desenvolvemos todas as segundas-feiras e esperamos que mais uma vez o Senhor Jesus seja conosco e a palavra dele faça o teu coração jubilar de alegria. Agradecemos a todos que nos acompanham e também, posteriormente, aqueles que vão acompanhar pela gravação. Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos orar neste momento e vamos iniciar o nosso assunto desta noite. Querido e amado Deus, graça te damos, Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco, o Senhor tem nos dado da tua palavra, o Senhor tem nos permitido, Senhor, trabalhar neste tempo e não somos dignos, merecedores, mas assim quis o Senhor, que o Evangelho fosse pregado por experiência, que o Evangelho fosse pregado de maneira viva, de maneira experimental, não como um anjo que está em sua presença sempre dizendo santo, 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 mas como um redimido. Aqui eu me coloco na frente, na presença tua e de meus irmãos, e eu peço que o Senhor venha nos abençoar, nos levar por caminhos maravilhosos e que a tua palavra, Senhor, mais uma vez, faça aquele impacto em nosso coração.
abençoa cada lar, abençoa cada irmão, a cada família, onde nossa voz e nossa imagem chegar, Senhor, em cada coração, que possamos realmente ter um maravilhoso tempo em torno da Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Graças ao Senhor. Nesta noite, vamos falar sobre tempos de provas, porque sempre temos tempos de provas. Mas há uma escritura que diz que as provas que vêm para nós são mais preciosas do que o ouro. Então vamos olhar um pouquinho para este assunto, tempos de provas e o propósito de Deus na vida de seu povo, ou seja, com estas provas. E eu tenho uma escritura para ler no livro de Lucas, no capítulo 15. Nós vamos fazer leitura, iniciando então o nosso trabalho nesta noite. Eu espero que esteja tudo bem. Tudo bem. O som aqui está bem? Parece que está tendo um pouquinho de retorno demasiado aqui. Fazemos ao vivo, né? Então, estas coisas fazem parte. E desde o início eu estou um pouco desconfiado, parece que agora melhorou, né? Muito bem. Nós vamos ler uma escritura inicial que está em Lucas capítulo 15. Havia outras escrituras que poderia ter tomado, mas fiz questão de tomar esta para que possamos, depois dessa escritura, discorrer a palavra de Deus e ver o que o Senhor tem para nós nesta noite. Diz assim, versículo 11 de Lucas 15. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lho, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se. Maravilhosa leitura, muito conhecida. Agora, aquele jovem, o filho pródigo, ele tinha seu plano, ele tinha seu projeto, ele tinha seus sonhos, ele tinha seus intentos e ele pôs em prática. E se tudo tivesse corrido bem para aquele jovem, para aquele moço, ele triplicaria a sua herança, ele teria um nome de fama, ele seria um homem famoso em alguma cidade, ele poderia entrar na política, ele poderia entrar na área comercial,
Mas ele não esperou, não contou com a adversidade em seu caminho. E quando chegou em uma situação, depois de alguns anos, em uma terra distante, onde ele foi indo de festa em festa, e ele foi indo nos braços da amizade, da popularidade, as festas e tudo mais, até que ele ficou sem nenhum dinheiro, porque veio uma crise muito grande. Agora, aquela crise que veio contra aquele moço, que vimos pela leitura, não tinha mais sapatos nos pés, seu anel de ouro com o brasão da família, ele vendeu ali para poder se alimentar alguns dias, suas vestes esfarrapadas, ele foi se desfazendo do que ele tinha, esperando que a crise passasse, que era algo momentâneo, e logo então ele poderia ser um homem de sucesso novamente, mas foi apertando, foi vindo a fome, a escassez, e seus amigos deram-lhe as costas, e não lhe restou nada, e conseguiu um emprego lá no fundão de uma fazenda, de um homem criador de porcos, e tudo que ele ouvia era o grunhir de porcos, e mesmo as bolotas, as batatas, a comida destinada aos porcos, que o patrão ali, o dono dos chiqueirões, esperava que aqueles porcos engordassem em uma época de crise para ele ter um retorno. Mesmo assim, ele queria comer aquelas bolotas e não lhe era permitido. Agora, se tudo tivesse corrido bem para ele nunca ia ter desejo de voltar para casa, ele nunca ia ter vontade e lembrança do que acontecia cotidianamente na casa do pai. Então, aquela crise, então aquele sofrimento, então aquele tempo de adversidade na vida dele, ora, se tornou uma bênção, porque ele caiu em si. O irmão Brana fala na mensagem O Pródigo, que o pai e a mãe nunca deixavam de orar para que Deus tocasse no coração do filho. E a maneira de Deus tocar em seu coração foi levá-lo a tempos difíceis, tempos de crise, tempos de angústia, tempos de prova, até que um dia ele caiu em si. O irmão Brana diz que Deus designou um anjo, e aquele anjo, através da oração daquele pai e daquela mãe, entrou o chiqueirão adentro e foi lá e tocou na consciência daquele rapaz. Estava ele assentado, lamentando, aquele cheiro horrível, aquele grunhir de porcos, e estava ele com as duas mãos na cabeça e como que inconsciente, porque a Bíblia diz que ele, voltando a si, disse: o que eu estou fazendo aqui? Um empregado contratado para trabalhar uns dias, um jornaleiro na casa de meu pai, tem pão com fartura na hora do café, na hora do almoço, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E ele veio todo o caminho de regresso, mas aquele anjo trouxe uma consciência de volta, uma necessidade na vida daquele rapaz. Então Deus, ele faz estas coisas. Deus não é um Deus malvado, vingativo. Ele é um Deus de propósitos. Ele pode entregar você à fome, ele pode entregar você à nudez, ele pode entregar você à enfermidade, como fez com Jó, como fez com Paulo. Mas tudo é com um propósito. Se não fosse com propósitos, falando do irmão Brana, ele disse, ele não seria o Deus amoroso, ou ele seria o Deus da frustração, mas ele é um Deus de propósitos. E através de provas e até mesmo sofrimentos, depois de sermos provados, somos então aprovados, e pelo mesmo caminho que ele sofreu quando esteve aqui e viveu em um corpo igual ao meu e o teu, e ele sofreu, padeceu, mas venceu e se assentou no trono com seu Pai,
a promessa é: ao que vencer, esse também se assentará comigo no trono de meu Pai, assim como eu venci. Ou seja, Deus reservou para a sua igreja, para seu povo, para mim, para você, uma parcela de sofrimento. Isso vai diretamente de encontro ao pensamento, ou confronta o pensamento do dia, que é: pare de sofrer. E olhamos para a igreja primitiva e, por exemplo, lembro de João, em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, se não me falha a memória, quando ele se apresenta como o escritor do livro: eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição de Cristo. Estava na ilha chamada Pátimos por causa do testemunho de Jesus Cristo. E ele começa a relatar o que viu e a ordem que foi dada: o que vês, escreve. Então eles eram companheiros, não só na festa, não só na bonança, não só na alegria, mas o que mais era de relevante na vida da igreja primitiva era o sofrimento. Paulo um dia disse: eu carrego em meu corpo o resto das aflições de Cristo. Mas lembre-se, você não está destinado ao sofrimento por sofrer, à dor simplesmente pelo penar. Não. Deus deseja manifestar-se. Se você está enfermo, Ele é curador. Se você está passando por situações difíceis, de problemas, de guerra, Ele é Jeová Shalom, Ele tem os seus atributos e deseja manifestá-los. Mas, mesmo tudo correndo bem em nossa vida, a vida aqui é complexa, é cheia de complexidade, dificuldades, provações na família, no terreno financeiro, material, emocional. Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Na mensagem Eu Sei, talvez nós tenhamos ali para você acompanhar. Na mensagem Eu Sei, eu acho isso aqui muito maravilhoso. Pregado em 17 de abril de 1960. E por que Deus permite que os problemas apareçam? Deus arreia o problema, coloca freio em sua boca e faz com que ele o obedeça. E aqueles problemas nos trazem a um companheirismo mais íntimo com Deus. Não existia nenhum arco-íris até o dilúvio chegar, mas depois que Noé passou por aquela condição que ele passou, flutuando 40 dias e noites em uma tempestade e a pequena arca sendo arremessada para cima e para baixo na água, foi depois que o dilúvio acabou que ele viu um arco-íris pela primeira vez, um pacto da esperança, o pacto da promessa. Depois dele ter passado pela tribulação, então ele viu a promessa. É assim que você vê a promessa. Depois de você ter passado pela tribulação, eu gostava daquele poema ou salmo: devo ser levado para casa no céu em um leito florido de tranquilidades, enquanto outros lutaram para ganhar o prêmio, navegando através de mares de sangue. Nós pedimos por conforto e paz. Deus nos dá o melhor que Ele poderia conceder: provas e tribulações. Isto é melhor do que conforto e paz. Nosso conforto está logo além do rio. Nosso conforto está logo além do rio. Israel esteve prosperando entre as nações por bastante tempo, séculos. E recentemente, no século passado, no século XX, eles estavam espalhados, principalmente pela Europa,
e estabelecidos com suas famílias, eles descendentes de Jacó, prósperos, inteligentes, e professores, cientistas, músicos, comerciantes, banqueiros, joalheiros, onde se estabelecia uma família judia, logo poderia esperar que eles estavam se destacando na cidade, em algum ramo, em algum comércio, e assim eles prosperavam. Mas guerras, aflições, dores, e que grandes dores sofreram, e foram perseguidos, foram mortos, e, bom, a mente humana, ela não trabalha muito corretamente nesses momentos, porque e se nada tivesse acontecido com eles, e eles nem tivessem desejo de voltar para aquelas terras lá onde eles estão sofrendo como nação, ataques e mais ataques, incessantes, alguns períodos pequenos de anos de paz, mas aqueles arqui-inimigos, os antigos filisteus e os heveus e os heteus, com outros nomes hoje, estão atacando eles, os árabes e os palestinos e o Hezbollah e todas aquelas facções, e com um ódio terrível. Bom, eles estavam, antes da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, eles estavam na Polônia e por todos os lugares da Europa, principalmente, mas Deus enviou problemas para eles. Como vimos ali na mensagem Eu Sei, Deus coloca arreio, sabe? É na linguagem de um homem encilhando um cavalo, aquela besta, e às vezes trata-se de um animal não tão domado, ali, e ele precisa obedecer aquele homem, até um menino pode comandar aquela carroça, aquele animal, mas ele não vai puxar aquela carga por prazer, ele vai ser chicoteado, ele vai ser conduzido para a direita ou para a esquerda. Então, é o que o profeta está dizendo. Ele disse: Deus coloca freio, arreio nos problemas e faça com que os problemas trabalhem para que o seu povo siga uma direção. Bom, assim aconteceu também com Israel no Egito. Eles estavam lá estabelecidos, mesmo que eram empregados, mas tinham seu suprimento diário, e eles estavam ali e tinham o seu lugar de moradia, e os anos se passaram e, de repente, Deus Deus permitiu que um faraó que não respeitou a história de José estivesse ali no trono, no palácio, e ele começou a olhar para o povo hebreu com um olhar diferente. Sabe, às vezes nós temos desejo, né, como cidadãos, como brasileiros, de mudar o país. Então vamos optar por esta linha do centro aqui, né? Ou o lado A, o lado B, então agora vai dar certo. E agora vai isso e aquilo outro. Não. Deus permite coisas acontecerem. Porque nosso descanso não é aqui, diz a Bíblia. Nosso descanso está do outro lado. E Israel estava lá e de repente vieram as guerras. E Deus usa a expressão de trombetas. As trombetas, no livro de Apocalipse, tem a ver com Israel regressando para a sua pátria. Muito embora a terra inteira foi atingida, mas selos têm a ver conosco, os gentios, e
trombetas têm a ver com Israel. E aquelas trombetas, e aquelas guerras, e aquelas aflições, eu vou usar uma expressão bem forte que o irmão Brando usou, era a mão carinhosa de Deus, empurrando os seus filhos. Bom, o que você faz se teu filho está lá na rua e ele não volta para casa, e lá na rua tem assaltante, tem homens perversos, e tem pedófilos, e tem todo tipo de gente lá, e o seu adolescente lá, o seu rapaz, a sua moça, a sua menina, está lá se divertindo com as coleguinhas, e está tudo bem, e vamos na festa de aniversário, vamos lá. Olha, se é uma mãe verdadeira, se é um pai verdadeiro, nem que seja preciso usar a cinta, a vara, a correção, o que não vai ser nada legal para aquela jovem, para aquela moça, para aquele rapaz. Mas o que é aquilo? É a mão carinhosa do pai. Não estamos falando aqui em violência. Hoje tem que ter muito cuidado no que se fala, né? Não, estamos falando em correção. Porque a Bíblia diz, aquele que afasta a vara, a correção de seu filho, não ama seu filho. Então, e se os judeus, Israel, estivessem cada vez mais prósperos, cada vez mais donos do mundo, e ao invés de um austríaco chamado Hitler, então seria um político judeu ali, que comandaria a Alemanha e um na Polônia, e eles estivessem hoje em uma posição de muito mais destaque, como mesmo assim ainda eles têm. Mas era tempo, era hora de Deus levar eles de volta para as suas terras, para a sua pátria, porque Deus só trabalha com Israel em sua terra, em sua pátria. Então, buscando um pouquinho aqui desse contexto sobre as festas anuais que aconteciam em Israel. Eram 7 festas, e vamos citar as primeiras para chegarmos na quinta, que era a festa das trombetas, onde Israel se reunia. Eles tinham que estar em Jerusalém, lá em sua nação, quando Deus determinou suas leis através de Moisés, no livro de Levíticos, Deuteronômio e Números, assim por diante. E Deus ordenou que eles praticassem, que eles exercessem, que eles celebrassem aquelas festas anuais. E aquilo, em um ângulo muito maior, aconteceria desde o Calvário até um milênio. Porque o que eram aquelas 7 festas? Primeiramente, era a festa do Cordeiro Pascual. Eles se reuniam ali no período da festa da Páscoa. E dentro daquela primeira reunião, celebração, eles tinham as 3 primeiras festas. A festa do Cordeiro Pascual, não voltavam para as casas e ficavam ainda em Jerusalém, e era seguido da festa dos pães asmos. E dentro da mesma reunião, da mesma celebração, da mesma subida de todas as províncias e tribos e lugares que Deus estabeleceu ali por Josué em toda a terra da Palestina, eles subiam 3 vezes por ano para adorar o Senhor. Na primeira reunião, então, repetindo, tinha a festa do Cordeiro Pascual, a festa dos pães asmos e a festa do molho movido. Depois dessas 3 primeiras celebrações, eles voltavam para suas casas. Eles tinham ido à presença do Senhor e tinham adorado o Senhor com aquele cordeiro, para que fosse, então, uma representação, e cada família deveria oferecer, e eles deveriam levar um cordeiro de casa até o lugar de adoração, que era Jerusalém, e lá apresentar diante do sacerdote. E o adorador colocava sua mão sobre a cabeça do animalzinho.
e confessava seus pecados, e o animalzinho sem culpa, um cordeiro sem defeito, sem mancha, sem mácula, sem nenhum defeito, era observado pelo sacerdote se ele não tinha falha nenhuma. Então servia para a apresentação, para a expiação, para que então aquele cordeirinho servisse como defesa do pecado de Israel. Toda a família levava isto. Depois eles tinham a festa dos pães asmos e, seguida a festa dos pães asmos, a festa do molho movido. Bom, como falamos, isto se cumpriu na vida da nação de Israel e também se cumpre em nossas vidas, desde o Calvário até o milênio. Porque depois eles tinham um período de 50 dias. E ao cabo de 50 dias, eles já traziam as suas ofertas, eles já tinham colhido o trigo, a cevada, e já havia uma abastança em Israel. E aquele primeiro molho movido que foi apresentado como uma garantia: Senhor, como esse primeiro feixe amadureceu, amadureça o restante da lavoura. E esperando aqueles dias que se passavam, no 50º dia, eles estavam de volta em Jerusalém, para agora celebrar a festa da colheita, a festa da colheita, a quarta festa. E daí era uma festa de alegria, de cânticos, de danças, porque havia tanta abastança nos celeiros e entre as famílias, e eles celebravam a festa da colheita plena, que depois foi chamado de festa do Pentecostes, exatamente fazendo referência ao tempo de anos ou de dias que aconteceu desde a primeira subida a Jerusalém, na festa do molho movido, até a presente data, que eram 50 dias. Eles somavam 7 vezes 7, e eles estavam ali ao cabo de 50 dias, agora apresentando diante do Senhor suas ofertas, seus dízimos, e era uma festa de muito regozijo. Então veja, Jesus Cristo foi o Cordeiro Pascual. Todos nós temos que, primeiramente, antes de termos uma festa de regozijo, temos que passar pela festa do Cordeiro Pascual. Por isso, o primeiro passo de cada pecador é arrepender-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A primeira festa era a festa do Cordeiro Pascual. A segunda era a festa dos pães asmos. Jesus Cristo cumpriu em seu ministério de 2000 anos atrás, as 3 primeiras festas. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o pão vivo que desceu dos céus. Não o pão fermentado, como a doutrina dos fariseus, que Jesus disse para os discípulos: tenham cuidado com o pão fermentado dos fariseus, porque ele foi o pão asmo que desceu dos céus. E ele foi o molho movido, ele foi o primeiro a sair da sepultura. Ele ascendeu aos céus como uma garantia, como Paulo disse: se o Espírito daquele que habitou em Cristo habita em vós, assim como tirou Jesus da sepultura, tirará também vossos corpos mortais da sepultura, porque ele foi o molho movido, ele foi o primeiro que saiu, que venceu a morte. E a festa de Pentecostes tem a ver com as 7 eras da igreja, o tempo esperado, até acontecer a próxima festa. E depois da festa de Pentecostes, onde agora estamos aqui na última dispensação, no tempo final, e olhamos para trás e vimos que desde que ele saiu da sepultura e ascendeu aos céus, ele tem vindo com seu Espírito
e ele tem tido 7 dispensações. 7 vezes 7. Igualmente, Israel somava 7 semanas. 7 vezes 7, 49. No 50º dia, eles precisavam estar de volta ali para celebrar as festas que eles deveriam ter, que seria uma convocação ao toque de trombetas. Era uma convocação, uma apresentação para depois que eles voltavam para seus lares. Eles deveriam então estar em Jerusalém mais uma vez para a festa da expiação. Mas antes da festa da expiação, que já era na 3ª reunião de Israel, 3 vezes por ano eles se apresentavam diante do Senhor. O primeiro ajuntamento, depois o segundo ajuntamento, que era a festa de Pentecostes, e o 3º ajuntamento, que já se enveredava para o concluir do ano, e todas aquelas festas estavam conectadas com os seus plantios, as suas colheitas, as novidades dos rebanhos e assim por diante, porque Deus é um Deus participativo na vida de seu povo. Bom, estamos aqui olhando um pouquinho, fazendo um pano de fundo das festas, para chegarmos a algo não da visão anual que acontecia lá em Israel, mas uma visão dispensacional que aconteceu aqui, repetindo, do Calvário até o milênio. Então, Deus está operando uma dessas festas em nossa vida, como igreja, dispensacionalmente falando. Porque no último ajuntamento, no 3º ajuntamento anual de Israel, lá atrás, eles se reuniam debaixo da nomenclatura de 3 festas. A festa das trombetas, que era uma anunciação. Se alguém estava ali ainda fora dos muros, estava a alguns quilômetros ainda para chegar em Jerusalém, ouvia-se o soar, o retinir das trombetas naquela grande e magnífica cidade, Jerusalém. Como disse Davi, Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos de Israel. E ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro de tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. A única cidade dada para a adoração. Por isso o irmão Branda pregou, e pregou, e pregou. O único lugar provido por Deus para adoração. Mas antes que eles chegassem para uma celebração tão importante, que era a celebração da expiação, a celebração da festa da expiação, que lhes dava concessão, que lhes dava permissão de, após passar por aquela festa da expiação, eles iriam então para a festa dos tabernáculos. Bom, falamos que estas festas anuais em Israel era desde o Calvário até o milênio. E vimos que as 3 primeiras festas aconteceu no ministério de Jesus. Depois tivemos a festa de Pentecostes durante as eras. Depois um proclamar de trombetas para anunciar aquela festa da expiação. Ali no 50º dia. Bom, tanta coisa poderíamos dizer aqui, mas eu quero me concentrar na festa das trombetas, que anunciavam aquela expiação, que traziam eles a uma memória, que traziam eles a uma contrição e um reconhecimento de quem eles eram,
o que eles significavam e o que Deus havia feito por eles. Tive uma grande colheita, construí novos celeiros, mas tudo aquilo era a mão de Deus que havia os tirado da escravidão, lá do Egito, e eles faziam aquilo com um reconhecimento. Quando deixaram de fazer, com pureza de coração, Deus falou através do profeta Isaías: vossas mesas estão cheias de vômitos, afaste de mim o intrépido sonido de vossos instrumentos, aborreço suas celebrações e suas luas novas, porque eles não faziam mais de coração. Eles faziam de maneira mecânica, tradicional, e nem traziam mais um cordeiro lá de casa. Eles compravam ali nos arredores do templo. Você sabe, a indignação de Jesus, quando virou a mesa daqueles cambistas e deu de relho nos seus costados. Veja o que aconteceu. Agora, quando eles estavam ali, e não estavam ali exatamente posicionados para aquela festa da expiação, onde o sumo sacerdote entrava no dia 10 do 7º mês, com sangue de um cordeiro, e ele precisava entrar lá atrás do véu e tudo mais. Veja que uma festa está conectada a outra, um acontecimento atrelado a outro. Antes que acontecesse lá em Israel a festa da expiação, acontecia um sonido de trombetas para os posicionar. Se alguém estava em casa ainda, se alguém estava a uns quilômetros de distância, como falei, se alguém estava chegando, entrando na cidade, vamos lá, filho, corre, vamos lá, vamos deixar nossa bagagem em alguma hospedaria, em algum hotel, na casa de alguém, e vamos todos lá para a praça, diante do templo, porque, olha, se aproxima rapidamente a festa da expiação. E era por lei. Ninguém tinha que estar ali pulando, diferentemente dos dias da festa de Pentecostes, que aconteceu um pouquinho ali atrás. Ninguém estava pulando, batendo pandeiro, mas eles tinham que relembrar o que custou para eles estarem ali. E relembrar da mão de Deus e saber que eles dependiam da graça e da misericórdia do Senhor. Então, depois de operarem essa festa da expiação, eles iriam então para uma festa de regozijo, a festa dos tabernáculos, que tem a ver diretamente com o milênio. Bom, nós estamos aqui, meus irmãos, na festa da expiação, onde reconhecemos o que Deus fez por nós. E estamos aqui entrando para o milênio. Mas também houve para nós um cordeiro pascual, uma festa de pães ázimos, um molho movido, uma festa de Pentecostes, e houve um sonido de trombetas. Estava tudo bem com a tua família, estava tudo bem com o irmão que é teu pastor, estava tudo bem com meu pai, com minha família. Estávamos lá em terras distantes, em denominações, ou simplesmente lutando pela vida, tentando ganhar dinheiro, mas de repente um sonido de trombeta, como diz ali em Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, e dentro desse sonido de trombeta, a trombeta do Evangelho, na verdade, veio todo o sonido soando de uma vez. Em outra linguagem, o soar dos 7 trovões. E isso nos trouxe do lugar de conforto, no lugar que estava ali bem estabelecidos. Alguns já tinham seus ministérios e outros estavam tão bem ali na comunidade evangélica que viviam e tudo mais, mas um sonido de trombetas. E Deus colocou problemas propositalmente no caminho de tantos. E perderam prestígio,
perderam amizades, conceito e vieram. Assim como aconteceu com Israel durante os anos de cegueira. Este é um ponto que queremos também abordar. Assim também Deus nos tirou deste conforto, e estas coisas acontecem em nossa vida, mesmo no âmbito natural, familiar, emocional. Deus quer que você esteja num lugar para Ele operar uma expiação em sua vida, para Ele te posicionar verdadeiramente no corpo. Então Ele permite provas, situações acontecer para que você venha, para que eu venha, para que venhamos a nos posicionar para termos o direito depois da festa de tabernáculos. Porque o que é a festa dos tabernáculos? O que fazia Israel? Construíam cabanas, iam morar, viver ali, se alegrar. Não era uma festa de choro mais, era uma festa de repartir o que tinham, carne, doçura e regozijo tremendo. Voltavam para suas casas depois, e ano que vem tinha tudo outra vez. Mas dispensacionalmente, Deus vem trabalhando durante esses 2000 anos, e estamos aqui, prestes a adentrar no milênio. E eu espero que você entenda a nossa linguagem, que você pode colocar isso no âmbito individual, particular, familiar, e de uma maneira muito grande está de modo dispensacional. É assim que Deus faz as coisas. É assim que Deus trabalha. Ele é repetitivo e perfeito, porque quando Ele fez uma vez era perfeito. Ele vai repetir aquilo, faz da mesma forma. Nós, muitas vezes, sofremos lutas, situações, mas tudo é com um propósito. Lembre-se do que falamos no início, Deus é um Deus de propósitos. A quinta festa, a quinta situação para Israel foi o estrugir das trombetas sobre eles, falando da nação, que estavam lá na Itália, que estavam na Polônia, na Alemanha, em todos os lugares do mundo. E eles voltaram há bem pouco tempo aí atrás, 70 anos e alguma coisa, e se estabeleceram de volta lá. Porque assim que Deus terminar a obra que Ele está fazendo entre os gentios, assim que o último peixe for pescado no lago, a última truta arco-íris, a última ovelha entrar, o Evangelho retorna para Israel. E como que o Evangelho iria retornar para Israel, se eles estavam dispersos? Por isso diz a Bíblia, que Israel seria disperso entre as nações até que o tempo dos gentios terminasse. Também Paulo falou sobre a plenitude dos gentios. Então o Evangelho retorna para eles. Mas antes que o Evangelho retornasse para eles reconhecerem a sexta festa, que é a festa da expiação, para que eles possam também estar no milênio. Agora, não a nação inteira, mas a Bíblia registra 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel. Eles não sabem de que tribos são hoje, mas Deus sabe exatamente. Assim como Deus conhece cada eleito, onde está, o que está fazendo, onde está vivendo. E ele vai ser alcançado. Assim também aqueles 144 mil serão alcançados. E eles reconhecerão, eles terão a festa da expiação, que é reconhecer a palavra em seu dia, em sua plenitude. Reconhecer Jesus Cristo mesmo ontem, hoje. Por isso a mensagem veio nos desvelar Deus,
Por isso a mensagem, a revelação da palavra, nos trouxe para uma festa de expiação. E ver Jesus Cristo, mesmo de ontem, manifestado aqui, conforme Lucas 17:30 e demais escrituras, ele cumprindo sua palavra, não Deus em carne. Deus em carne foi Jesus Cristo. Agora, aquele que apareceu para Abraão lá na tenda, não era Deus em carne, era Deus numa carne. E aqui aconteceu novamente, Deus numa carne. Em um homem kentuckiano, um profeta. Malaquias 4 apresentou, Lucas 17:30, Jesus Cristo nos dias que o Filho do Homem se manifestar. A palavra manifestada entre nós, porque esta era parte do cumprimento da palavra. A palavra manifestada para Israel tem a ver com as duas testemunhas, Moisés e Elias, que vão apresentar Jesus Cristo, a palavra para eles. E depois, literalmente, quando ele dirá, olha aqui as feridas de minhas mãos. Então, para que eles estivessem em sua posição, Deus foi tão misericordioso com eles e permitiu tempos de crises, de dor. Deus não foi injusto. No quinto selo, aquelas almas debaixo do altar tem a ver com os judeus que foram martirizados, assassinados, dizimados durante a Segunda Guerra Mundial, que estão lá clamando por vingança, e foi-lhes dada compridas vestes brancas, e dito, repouse um pouco de tempo, até que seus irmãos, seus conservos, sejam mortos como vocês foram. E assim que eles passarem, eles sofreram, e até hoje estão ainda debaixo do soar destas trombetas. E eles estão lá em suas terras, posicionados, com um propósito. Deus colocou arreio nos problemas, para que eles tivessem desejo de voltar e reconstruísse aquela terra. E estão lá hoje, com a bandeira hasteada, com sua moeda, com seu posicionamento e tudo mais, e no meio de todo aquele barulhão lá, em Israel, Deus tem 144 mil, talvez estejam todos lá, talvez alguns tenham nascido, sejam crianças ainda, não sabemos. Talvez tenha algum aqui pela Argentina, pelo Brasil, e rapidamente ele tem que ir para lá. Deus vai cuidar disto, para que todos que fazem parte daquele grupo seleto estejam lá. Assim como nós passamos por estas trombetas do Evangelho, porque nós estamos relacionados a eles um passo à frente. Porque nós já tivemos o nosso dia da expiação. Reconhecemos que o sumo sacerdote, Jesus Cristo, que ascendeu aos céus, e ele ficou lá intercedendo por 7 eras da igreja, mas ele haveria de voltar para seu povo, não na forma de filho de Deus. Isso é tão simples de entender e no mesmo tempo tão complexo, porque ele esteve todo o tempo aqui na forma, no ministério ou no ofício de Filho de Deus, o Deus invisível, mas ele deveria ter uma representação em carne aqui, através de um mensageiro, e assim ele o fez, e nós estamos aqui para sermos arrebatados, porque passamos pela quinta festa, a festa das trombetas. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E como que é a ceia? É com lava-pés, é com pão ázimo, com vinho puro, e mulher não pode ser pregadora. E todas essas trombetas e toda aquela guerra que teve lá nas denominações, principalmente nos anos 70, 80, talvez você está tendo agora mesmo a tua guerra aí dentro da tua casa, talvez com filho, com esposa ou esposo, porque você ouviu o toque da trombeta e ali gerou os passos para reconhecer a festa da expiação, quando ele apareceu naquela nuvem de 40 por 40 quilômetros, largura e altura. Aquilo era profecia se cumprindo. E não só aquilo, mas tudo que foi pregado durante o tempo
principal da abertura da palavra, quando nós reconhecemos, através da palavra, a nossa expiação. Não Jesus, a segunda pessoa, não parte da palavra, mas agora toda a palavra. E hora dessas, estaremos em um novo corpo, viveremos aqui no milênio e tudo mais. E Israel, atrasado, mas há tempo de reconhecerem, e eles vão reconhecer seu dia e sua mensagem. Reconhecer seu dia e sua mensagem. Eu vou ler alguma coisa aqui na mensagem A Festa das Trombetas. Mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 253 e outros demais. Observem, eles reconhecerão seu Messias. Quando eles o virem, ele vem em poder. Desta vez, aquele por quem eles esperaram. Ele vem em poder para a noiva gentia e os judeus vão reconhecê-lo. Então a Bíblia diz, acabamos de pregar sobre isto aqui cerca de 6 meses atrás ou mais. A Bíblia diz, quando eles disserem, onde recebeste estas feridas? Quantos se lembram da mensagem? Levante a mão, certamente. Estão vendo? Onde recebeste essas feridas? Ele disse, em casa de meus amigos. Vamos pular aqui para o 260. Eles disseram, que coisa, falhamos realmente em vê-lo. Foi essa a expiação, e nós falhamos em vê-lo. Deus! E eles disseram, eles simplesmente se separarão e prantearão por dias. Que é isto? A expiação, tristeza. Neste tempo, a vinda para dar-se a conhecer. A expiação. Não é a expiação costumeira sendo morta, como Levítico 16. Ou seja, ele não vem para morrer no Calvário de novo. Mas Levítico 23 é um tempo de pranto por seus pecados, e seus pecados foram que eles o rejeitaram. Eles o rejeitaram. Não vem onde estamos? Não vem porque aquelas trombetas não significam nada para nós, elas todas soaram sobre o nosso 6º selo. Vem agora, por que o Espírito Santo não me deixou pregar isto? E o Pai Celestial sabe, com minha Bíblia diante de mim, que essa é a verdade. Não sabia disto até anteontem, em meu quarto lá. Ele revelou isto, veio a mim e falou-me. Eu voltei, eu disse, esposa, eu o tenho agora. Ele acabou de se encontrar comigo lá e me falou. Aqui está, querida, está vendo? Vejam, aí está, vejam, perfeitamente em harmonia. Porque o irmão Branham, ele tinha intenção de pregar... eu fui para o 261, né? Era até o 260, tudo bem. O irmão Branham tinha a intenção de pregar as trombetas, como ele pregou as eras. Uma era, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Como ele pregou os selos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele queria pregar as trombetas. E cada vez que ele se aproximava para pregar, algo errado acontecia, com a locação do salão, o auditório, e alguma coisa ele começou a entender, Senhor, por quê que o Senhor não me permite pregar aquelas trombetas? Então Deus veio para ele e disse assim, tu já as pregou, de maneira sobrenatural, ou seja, sem saber que estava pregando. Preguei, Senhor, quando? Quando pregasse sobre o 6º selo. E o 6º selo tem a ver com o tempo de purgação das virgens nécias. O tempo dos 144.000, que aparece Moisés e Elias. E a terra entra em convulsão. Meda, ele me explicou. Eu já as preguei. Depois ele vem e prega a festa das trombetas. Prega reconhecendo o seu dia e sua mensagem. E ele prega, o irmão Branham pregou a festa das trombetas, essa que eu estou lendo, no dia 19/7/64. A festa das trombetas. O último ajuntamento de Israel eram 3 festas. A festa das trombetas, a festa da expiação e tabernáculos.
O irmão Branham pregou no dia 19 de setembro de 64, a festa das trombetas. Ele pregou no dia 26 de setembro de 64, reconhecendo seu dia e sua mensagem. Ora, o que é reconhecer seu dia e sua mensagem? É a festa da expiação. Como nós reconhecemos. E viemos ao toque de trombetas do Evangelho. E depois que estávamos já na mensagem por anos, aí reconhecemos o que foi os selos, o que foram aqueles 7 trovões, o que é aquela nuvem, o que foi realmente o ministério Malaquias 4, que apresentou Lucas 17:30. O que é isso? A festa da expiação, o reconhecimento de toda a palavra. A terceira, a festa dos tabernáculos, que tem a ver com o milênio, com a transformação de corpos. O irmão Branham pregou o futuro lar, onde ele prega sobre o milênio, no dia 2/8 de 64. Então, sem falar, sem citar, mas o irmão Branham, ele está percorrendo a trilha da revelação. Ele fala isso em uma mensagem de desespero. Diz assim: vocês devem ter notado como que as mensagens vieram em uma crescente, muito embora ele não use essa palavra, desde aqueles selos. E ele vem vindo por todo o caminho. Usa títulos diferentes, mas é que a revelação está sendo mostrada e, ao mesmo tempo, escondida. Porque Deus esconde do sábio entendido e revela ao pequenino. Bom, eu vou terminar minha leitura aqui na mensagem A Festa das Trombetas, 268. Então, no meio disso, deveria haver a mensagem de um 7º anjo, que tinha estado pregando e condenando os pentecostais. E Jesus tinha sido posto para fora. Não tinha nenhuma cooperação de ninguém. Seria posto do lado de fora, rejeitado. A Bíblia assim o diz, porque isto é Cristo manifestado entre nós. Jesus entre nós manifestado na pureza de sua palavra, dando-a a conhecer. Dando-a a conhecer. Bom, então abordamos alguns pontos aqui. A palavra é tão grande, tão maravilhosa. Olhamos de maneira dispensacional. Também iniciamos e vamos fechar de maneira individual. Como que, às vezes, e isso acontece, Deus permite que algo aconteça para nos levar a um posicionamento, nos levar a um reconhecimento do dia. Quantos crentes da mensagem verdadeiros estão sem reconhecer o dia que nós vivemos, esperando ganhar o Brasil para Cristo? E olha o adiantado da hora. O irmão Branham pregou a intermitente luz, a intermitente luz vermelha do sinal de sua vinda. Olha a hora de largar os pacotinhos de amendoim, de pipoca, de olhar as vitrines das lojas. Não temos muito tempo. Não, pegue as malas, pegue as crianças, procure a passagem. Sabe como é que no aeroporto, né, a gente fica tão tenso, porque precisa ter a passagem ali, o documento, para mostrar para o pessoal que está recebendo ali e adentrar você a uma sala, para que depois passe por aquele túnel que acessa a aeronave. É o tempo que estamos vivendo, um tempo de reconhecimento. E se tem alguém lá longe, uma quadra depois, lá comprando uma pipoquinha, alguma coisa desta vida, oh, glória a Deus, estamos na mensagem, aleluia, vamos viajar, e de repente começa a soar um sino lá na estação, e é hora de correr. Então Deus permite que problemas, trombetas, guerras, situações surjam em nossa vida, para que venhamos a orar mais, para que venhamos a vigiar mais, a buscar mais, a clamar e a dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei que a tua palavra é verdadeira. Posiciona-me, como aquele hino que cantamos, alinha-me com a minha teofania.
alinha-me com a minha teofania. Parágrafo ou página 34 do livro das Eras. Apocalipse 1, versículo 10. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. João estava no Espírito, e quando estava, viu o grande e maravilhoso dia do Senhor Jesus, e todo o seu santo poder. O futuro estava prestes a se desvelar, pois Deus estava prestes a ensiná-lo. João não disse que era uma trombeta, era como uma trombeta. Agora, quando uma trombeta é tocada, há uma urgência nisso. É como o arauto, o mensageiro do rei, vindo ao povo. Ele toca uma trombeta. É uma convocação urgente. O povo se reúne para ouvir. Israel sempre foi ajuntado pelo soar de uma trombeta. Algo importante está próximo. Ouçam a isto. Assim, esta voz tinha a mesma urgência de apelo que tinha a trombeta. Clara e forte, ela era alarmante e despertadora. Oxalá possamos ouvir a voz de Deus como uma trombeta este dia, pois é a trombeta do Evangelho, anunciando a palavra de profecia, para nos fazer cientes de e preparados para o que está vindo sobre a terra. O que está vindo sobre a terra. Para conforto de teu coração, saber que Deus está cuidando de você, de mim, de nós. Eu já li isso aqui muitas e muitas e muitas vezes, e sempre repito em situações. Os céus nublados, página 98, e tempestades da vida não são sinais da desaprovação de Deus. Tampouco céus claros e águas tranquilas são sinais de seu amor e aprovação. Sua aprovação de qualquer um de nós é somente no amado. Seu amor é eletivo, o qual ele tinha por nós antes da fundação do mundo. Ele nos ama? Ah, sim. Mas como saberemos? Nós saberemos porque ele assim disse e manifestou que de fato ele nos amou, porque nos trouxe para si. Mesmo que tenha que ser pela orelha, né? Nos trouxe para si e nos deu do seu Espírito, estabelecendo-nos como filhos. E como provarei meu amor por ele? Crendo no que ele disse e conduzindo-me com gozo no meio das provas, que ele, em sua sabedoria, permite acontecer. Agora, para encerrar, eu já estava aqui com o meu assunto e eu li a postagem de um irmão deste parágrafo que eu vou ler agora. A mensagem à Arca, de 22 de maio de 55, parágrafo 171. Não tenhas medo. Deus direciona os ventos. Deus está guiando a arca. Ele tem todas as coisas providas. Ora, Noé não teria tido nenhuma vitória se ali não houvesse provas e tempestades. Se somos apenas colocados através de um pequeno túnel seguro para andarmos, não há alegria. As tempestades da vida é o que nos faz ter alegria. Nunca saberíamos o que seria a luz do dia, a não ser que tivéssemos alguma escuridão. Nunca saberíamos o que seria o cume de uma montanha, a não ser que tivéssemos uma montanha. Nunca saberíamos o que seria uma boa saúde, a não ser que tivéssemos alguma enfermidade. Ou ali no caso da montanha, um vale, né? A não ser que tivéssemos alguma enfermidade. Você nunca saberia como desfrutar a salvação, a não ser que uma vez você fosse um pecador. Deus fez todas as coisas. A lei do contraste. Ele te ama. Querido e amado Deus, graça seja dada ao teu nome santo, Senhor. Ajuda-nos a compreender teus propósitos, Senhor, teus caminhos, ó Pai, e direciona os ventos, ó Deus. Mesmo que tenhamos que enfrentar mares turbulentos,
Mas se o Senhor está conosco, como o Senhor estava com os discípulos lá no barquinho, tudo estará bem. Conduza-nos, Senhor, com tua mão, ó Pai, a tua mão de sabedoria, a tua mão de amor, de graça e misericórdia. Ajuda este irmão, esta irmã, esta casa, esta família, Senhor. Tenhas misericórdia, Senhor, e sê com cada um. Assim nós agradecemos, pedimos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. No nome de Jesus Cristo, até o nosso próximo trabalho. Um grande shalom. Amém.